De surpresa, o primeiro-ministro do Japão, Fumio Kishida, viajou nesta manhã para a Ucrânia. Ele terá uma reunião com o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky na capital do país, em Kiev. Luca Bassani de volta com a gente por aqui com as últimas atualizações da guerra no leste europeu. Luca, essa viagem do primeiro-ministro japonês seria uma resposta à viagem do presidente chinês à Rússia, Luca? O que você conta pra gente? Exato, Adriana. Muitos acreditam que essa seja uma resposta imediata de um país asiático à visita do presidente chinês Xi Jinping à Rússia, a visita que já comentamos hoje mais cedo também no jornal. Fumio Kishida, que é o primeiro-ministro do Japão, era o último líder do G7 que ainda não tinha visitado a Ucrânia desde que a guerra começou. Nós sabemos que o presidente Biden esteve lá esse ano, além do primeiro-ministro Trudeau do Canadá, a primeira-ministra Meloni da Itália, o chanceler Scholz da Alemanha e também o presidente Macron da França e Rishi Sunak do Reino Unido. Portanto, isso mostra a unidade do G7 em auxiliar a Ucrânia. O Japão também já anunciou desde o começo da guerra uma ajuda humanitária aos ucranianos de 5,5 bilhões de dólares. Lembrando que o Japão, por sua constituição pacifista, não pode auxiliar militarmente, mas tem feito a sua parte também com envio financeiro para auxiliar tanto na compra de geradores e também no restabelecimento de algumas rotas para fazer com que alimentos cheguem às regiões mais afetadas. Ele diz que é fundamental resolver essa questão dentro da Europa, não só pelas questões diplomáticas e o quanto isso pode afetar a economia mundial. A gente viu na crise dos combustíveis e também dos alimentos desde o ano passado, isso promovendo inflação, inclusive no Japão, que é um país que historicamente sempre teve índices inflacionários muito baixos, de no máximo 2%, e, portanto, essa visita será emblemática para completar os 7 líderes do G7 na visita à Ucrânia, como também mostrar que um grande país asiático, lembrando, o Japão ainda é a terceira maior economia do mundo, se coloca ao lado da Ucrânia. Falando em respeito à China, há também indícios, ou pelo menos rumores, dentro dos analistas de geopolítica internacional, de que o presidente Xi Jinping estaria disposto a ligar para Volodymyr Zelensky durante essa próxima semana, após a sua viagem a Moscou, mostrando aí também uma iniciativa de tentar ser um moderador entre os dois países. Lembrando que desde o início deste conflito, os chineses têm se colocado em uma posição de neutralidade, sem contrariar diretamente os seus parceiros russos, mas Xi Jinping não fez nenhum comunicado oficial com o seu homônimo na Ucrânia. Portanto, isso mostraria uma tendência dos chineses em mediar mais um conflito no mundo, ao mesmo tempo que vemos o Japão aí ocupando uma posição de clara aliança ao Ocidente, ele que é um dos países mais importantes aliados ao Ocidente na região Ásia-Pacífico. Essa interferência de outros países na guerra que acontece no leste europeu já há pouco mais de um ano. Luca Bassani volta mais tarde um pouquinho com outros destaques internacionais.